eu sou a Safira e hoje a gente vai falar de não ficção. Calma, pelo amor de Deus, não saia desse vídeo. Eu sei que quando a gente vai falar de não ficção ou de livros de desenvolvimento pessoal, aquele famoso autoajuda, as pessoas tendem não quero ler sobre isso. Eu vejo muito na internet um meme que eu super concordo, que é tipo assim, eu quero ler livros pra fugir da minha realidade. A realidade já é difícil, então eu quero ler um livro de fantasia e de preferência com um final feliz. É sobre, galera, só que tem livros muito bons que trazem a gente pra realidade, que fazem a gente mudar de vida, mudar de pensamento, que nos ensina alguma coisa ou simplesmente faz a nossa mente pensar, não é mesmo? Como esse aqui é um canal literário e eu sou bastante eclética nas minhas leituras, eu gosto de trazer recomendações para todo tipo de gente, para todo tipo de gosto, e eu gosto bastante de fazer vocês lerem algo diferente, pra gente até conversar um pouquinho sobre isso. Então, ultimamente eu tenho lido 3 livros muito bons com essa categoria de desenvolvimento pessoal ou simplesmente de não ficção, que eu queria muito compartilhar com vocês, mas são livros muito bons, realmente é uma ótima escolha de sair da sua zona de conforto, ler alguma coisa diferente e realmente com um grande conteúdo. Então eu tô trazendo isso pra vocês na esperança de que vocês leiam e gostem bastante, porque, sério, eu já quero ler muito mais sobre e não foi um desperdício de leitura. Eu já li muitos livros de desenvolvimento pessoal, alguns eu não gostei justamente porque... Mas essas são recomendações muito boas. Então continua assistindo o vídeo, se inscreve no canal e deixa o like que você vai me ajudar bastante. O primeiro livro, a primeira indicação que eu vou trazer aqui pra vocês é A Coragem de Não Agradar. Gente, que foi um livro que eu comecei a ler não esperando nada e ele me entregou tudo, de verdade. Esse livro é muito bom, principalmente pela forma que ele foi escrito. Ele é escrito como se fosse um debate entre um jovem estudioso e um filósofo mais velho. Então eles têm ideias diferentes, inclusive esse jovem ele tem muita certeza que ele vai conseguir ganhar o debate e converter o filósofo mais velho às teorias que ele acredita. Basicamente a gente vai ter uma disputa ali entre o pensamento freudiano e o pensamento adleriano. Acho que é assim mesmo que fala, que é um pensamento de Alfred Adler. O que esse homem trouxe pra gente, inclusive ele tá ali com o Freud, mas ele é muito pouco conhecido. E é o que o nosso mais velho no livro vai simbolizar, o pensamento dele, na verdade, né, que o jovem debate muito. Ao contrário do que Freud acredita, que as pessoas elas são meio que moldadas pelos traumas dela, então vamos supor que você tenha um trauma muito grande sobre assédio na sua infância. Então o seu futuro vai ser moldado através desse trauma que você sofreu. Esse é o pensamento freudiano. Então você só pode ser aquilo que esse trauma meio que fez você ser, sabe? Eu vou tentar me explicar melhor. Mas então você vai ser desconfiado das pessoas, ou esse trauma meio que vai moldar uma característica em você, não sendo uma escolha sua. Esse é o pensamento de Freud. Adler já era totalmente ao contrário disso. Ele acreditava que você é o que você escolhe ser. Por mais que as suas experiências são grandes influenciadoras, você decide se elas vão te moldar ou não. Basicamente, se você é infeliz por causa de o que aconteceu no seu passado, a escolha é sua. É um pensamento, gente, muito chocante e muito forte, que a grande maioria das pessoas vai contra. E a gente vai ver uma maneira muito legal esse pensamento sendo inserido no livro de maneira sutil e ganhando muita força. Porque esse filósofo ele vai trazer bons exemplos. Por exemplo, né? Ele traz inclusive no livro que se você é moldado pelo seu passado, logo a justiça não poderia te prender, porque você é aquilo que o seu passado te obrigatoriamente mandou ser. Não é culpa sua, não foi escolha sua. Entende? Eu não sei se eu estou me fazendo clara o suficiente, mas é um livro muito legal e muito didático, porque a gente não foi apresentado a essa ideia. Então a gente vê, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um debate ou uma conversa de duas pessoas que pensam extremamente diferente uma das outras, mas elas se respeitam e elas ouvem o que a outra tem a dizer. E no livro traz exatamente isso. São 5 noites em que o jovem vai até a casa desse senhor e ouve o que ele tem a dizer. Ele rebate, evidentemente, e às vezes ele se estressa, porque nós, mais novos, a gente perde a paciência com muito mais facilidade quando a gente supõe que a pessoa está
falando uma atrocidade. E muitas vezes no livro você se choca com o pensamento do cara até ele explicar. Mas ainda assim tem muito respeito. O jovem sempre fala quando ele foi desrespeitoso, ele sempre volta atrás, pede perdão, mas a conversa é muito enriquecedora. Independente se você vai acreditar no pensamento freudiano ou se você vai passar por o pensamento desse filósofo, é muito enriquecedor. A conversa, o debate, o assunto, os temas, fala muito sobre raiva, ansiedade. Então, assim, é lógico que não é para parecer que é fácil superar traumas, é fácil escolher ser feliz, não é esse o ponto do livro, mas ele fala muito sobre superação, sobre a força que o ser humano tem de escolher outro caminho. Gente, de verdade, é um livro que eu não esperava nada, como eu já disse aqui, e me entregou tudo. É um livro que eu super recomendo e tá entre uma das minhas melhores leituras do ano, sendo desenvolvimento pessoal. O próximo livro, eu já trouxe resenha dele aqui no canal, mas vale a pena mencionar ele aqui porque foi uma leitura tão enriquecedora quanto, que é A Idade Decisiva 20, que a nossa PhD Meg J vai falar um pouquinho sobre essa faixa de idade na nossa vida tão importante. Ela é uma psicóloga especializada em pessoas basicamente com essa faixa de idade, então ela tem muitos anos trabalhando e convivendo com exatamente os mesmos discursos, as mesmas preocupações, as mesmas irresponsabilidades, os mesmos tipos de pacientes, por isso que ela trouxe aqui nesse livro, inclusive, vários exemplos. Ela vai dizer aqui, basicamente, gente, que uma pessoa em seus 20 e 30 anos, atualmente, é extremamente irresponsável. Porque ela acha que ela está vivendo a juventude dela e ela tem que aproveitar. E ela não é contra isso, tá? Essa PhD aqui, ela não está contra o se divertir e aproveitar os momentos que você tem de saúde. Ela simplesmente é contra a ideia de que você pode ser um adolescente totalmente sem responsabilidades, totalmente sem perspectiva de futuro, vivendo como se nada mais importasse dos 20 aos 30 anos de idade. Esse livro aqui, ele me deu um tapa na cara, ele me deu uma acorda para a realidade, porque às vezes a gente sonha muito e quer muita coisa no futuro, mas a gente não tá disposto a buscar isso hoje, a correr atrás. E tipo assim, você só vai ter o futuro dos 35 anos incríveis que você quiser se hoje com 20 você estiver se esforçando e indo atrás. Quanto mais tempo demorar para você se esforçar e se estabilizar financeiramente, mais tempo vai demorar para você conseguir sossegar e ficar a sua vida de boa. Lógico, isso não é fácil, isso não é legal, mas a gente tem que buscar. Ela simplesmente fala de como que é complicado. A Luna tá aqui, tá, gente? A minha gata. Enfim, de como é complicado essa mentalidade de com 20 a 30 eu não vou fazer nada, não vou correr atrás de nada. Só que a gente perde muitas oportunidades que só vão aparecer pra gente com 20 a 30 anos. Quando a gente vai ficando mais velho, o mercado de trabalho ele vai começando a não querer olhar pra gente. A gente perde muitas oportunidades, a gente vai se cansando mais e aí, infelizmente, a gente não consegue mudar tanto a nossa vida quanto a gente conseguiria agora com 20 e poucos anos. Correndo atrás, se esforçando, trabalhando mais, estudando mais. O livro é sobre isso. É um livro que não é gostoso de ler, não é rápido, não tira você da realidade. Na verdade, ele justamente te traz a realidade. Ele mostra que é muito perigoso você estagnar. Ela não é contra você sair com os amigos, você se divertir, você arrumar um namorado, mas ela é contra essa ideia de estou estagnado e não preciso pensar no meu futuro, porque o meu futuro vai chegar só daqui a 10 anos e tal. Ok, mas ele vai chegar. Essa ideia de que eu não preciso me preocupar porque, eu estou morando na casa de papai e mamãe. Gente, eu tenho 25 anos e a grande maioria das pessoas estão morando na casa dos pais. Eu não vejo nenhum problema com isso, visto que o nosso salário mínimo aqui no Brasil não te dá muitas possibilidades de morar sozinho com 25 anos. Ok, agora, eu fazer disso um projeto de vida como se nunca que os meus pais fossem embora, infelizmente, é muito arriscado e perigoso. Esse é o ponto da autora, entendeu? Não é sobre viver para o trabalho, viver estudando. É sobre equilibrar o seu tempo e ter, sim, metas do futuro, metas a longo prazo. Eu achei esse vídeo extremamente necessário, apesar de ser uma leitura que eu não queria muito fazer, porque ela estava basicamente me dizendo que eu teria que mudar de vida, que eu teria que me esforçar mais, para não precisar me esforçar tanto daqui a 10 anos. Isso que a autora fala. E é uma leitura, assim, muito necessária, me ajudou muito a buscar novas coisas esse ano, mas, enfim,
Eu recomendo, é uma leitura muito legal para quem realmente quer estudar sobre o assunto, entender mais essa visão da autora. O último livro dessa lista eu ainda estou lendo, mas eu já recomendo muito para vocês, porque é uma leitura muito boa. Por que eu ainda estou lendo ele? Porque apesar de ser uma leitura muito boa, tá sendo uma leitura muito arrastada para mim. E eu tô falando de O Erro de Descartes. O autor desse livro é Antônio Damasio. Ele é um neurocientista e ele vai trazer pra gente um tema muito legal, muito interessante. Ele vai falar que basicamente Descartes errou quando disse que a gente tem que abdicar das nossas emoções para tomarmos decisões na vida mais racionais possíveis. O homem só vai transcender quando ele for extremamente racional, sem nenhum sentimento dominando ou influenciando em tomadas de decisões. Esse neurocientista, ele vai falar que isso está completamente errado, porque um ser humano sem as emoções não consegue tomar decisões racionais, visto que as nossas decisões racionais, elas só são tomadas de maneira correta, de maneira eficiente, quando por trás tem sentimentos. Por exemplo, eu só sei que eu não vou colocar a minha mão no fogo porque ela vai me queimar, porque eu me queimei. E doeu, provocou dor, provocou raiva, provocou desespero. E por causa desse sentimento e por causa dessa sensação, eu não vou colocar a mão de novo. Então, muitos perigos e muitas decisões erradas eu só deixo de tomar por causa dos meus sentimentos, por causa das minhas emoções. Esse livro, ele é fantástico, mas ele acaba sendo um pouco arrastado porque ele traz muito sobre como o nosso corpo funciona biologicamente falando. Gente, eu tenho um problema grandíssimo com biologia, sempre foi a matéria mais difícil pra mim na escola. Eu nunca aprendi nada de biologia. Assim, como o nosso corpo funciona, tudo dentro dele, eu sei que é fantástico pra muitas pessoas, mas isso é um assunto que me deixa muito entediante. Então esse livro seria muito mais rápido pra mim se ele simplesmente dissesse: não é assim que funciona. Legal, acredito em você, mas eu sei que para ele defender a tese dele e ser completamente enriquecedor, ele precisava trazer alguns pontos e algumas, trazer essa coisa de como o nosso corpo funciona e por que não é simplesmente descartar. Ele traz exemplos reais, ele traz estudos e ele traz muito de como o nosso corpo funciona pra gente entender a tese dele. Isso deixa o livro muito enriquecedor, como eu já falei, mas muito arrastado para quem não gosta desse tema. Biologia, como eu. Mas o livro é fantástico, porque o autor não vai defender você sair por aí decidindo tudo da sua vida com base nas suas emoções. Ele diz que as emoções, elas são fundamentais, ou seja, precisa ter um equilíbrio. Eu não posso ser dominada pelas minhas emoções, mas elas precisam estar alinhadas ali, elas precisam estar aqui para eu tomar uma decisão. Eu sou muito a favor desse pensamento, eu acredito muito nisso. Ele inclusive diz que as pessoas, quando elas não têm emoções nenhuma, sentimentos nenhum, elas viram uma ameba, mais ou menos. Elas não pensam direito, sabe? É muito interessante. Como eu já disse, é muito legal essa leitura e eu recomendo muito pra vocês. Se você ficou até o final desse vídeo, sério, eu já te amo muito, porque são leituras que a galera normalmente não faz, mas elas são muito legais. Eu juro pra vocês que são livros muito importantes pra ler, muito legais de ler, diferentes, vai abrir a sua mente, sabe? Você vai, caramba, como eu nunca pensei nisso antes. É basicamente isso que esses livros vão fazer, principalmente o primeiro. Gente, o primeiro é muito bom, sério. Leiam. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Eu espero muito que você já esteja inscrito nesse canal.